achei que concedeu muitas oportunidades de finalização para o Goiás, isso foi um ponto negativo. Criou e perdeu gols demais de novo, então esse problema não foi solucionado. Tem um aspecto também da contusão do Pedro. Primeiro o Gerson se machucou no aquecimento, agora o Pedro se machucou batendo pênalti. O que é isso? Então acho que teve esses aspectos aí. Agora, de fato, acho que o ponto mais positivo foram 3 jogadores que para mim, 4, vai. O goleiro, quando exigido, foi bem. E ele tem mais desenvoltura para jogar com os pés. Isso, para o técnico como o São Paulo, é muito relevante. O Matheus Cunha, né? O Cebolinha está na fase muito boa. Ele fez, o entrosamento dele lado esquerdo ali com o Ayrton Lucas está cada vez melhor. Ele fez a jogada que gerou o pênalti, ele deu o passe para o segundo gol. Ele colocou a bola na cabeça do Vidal e quase foi outro gol. Fez várias jogadas e perdeu também a oportunidade, mas teve um jogo bom, participativo, bem, está crescendo ele. Aí você vai lembrar que quantas vezes eu falei aqui, o Cebolinha precisa de uma sequência de jogos. Nenhum jogador chega não sei de onde, joga 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos e tem que resolver. O cara já não vinha jogando no Benfica também. O cara tem que ter sequência para poder entender como é que as coisas funcionam e tal. Ainda mais trocando de técnico, né? Quantos técnicos o Cebolinha teve desde que chegou no Flamengo? Ele chegou, era o Dorival? Era o Dorival, já tinha saído o Paulo Sousa. Então o Dorival, o Vitor Pereira, o São Paulo é o terceiro técnico dele. Ele está no Flamengo tem um ano. Já tem terceiro técnico. É loucura isso, é maluquice. Então, e os 2 volantes, de fato. O Pulga era a mesma coisa do Cebolinha. O jogador chegou lá da Itália, se machucou mais de uma vez, teve poucas participações, não tinha ritmo de jogo nenhum, claramente. Não serve. É que nem o Varela agora. Não, o Varela é horrível. Mas por que é horrível? Não, o torcedor é horrível. Você nem conhece o jogador, o cara jogou pouquíssimas vezes. Ele não é um lateral de muito apoio, é um lateral mais defensor. Mas é bom ter um cara desse no elenco. Esse cara pode ser útil. O que falta ao Flamengo é um lateral direito que possa fazer um trabalho ofensivo com mais eficiência, que não seja um menino tão verde que nem o Wesley, que está até se expondo muito. Ele é até corajoso, que ele vai e tenta jogadas, mas ele é muito estabanado defensivamente. É um lançamento precoce e forçado por conta das contusões do Mateuzinho e do Varela. Mas o Varela é a mesma coisa. Vai ter que ter uma oportunidade, ter uma sequência. O Pulgar agora está conseguindo jogar seguidas vezes. Então consegue jogar bem, estava aplaudido ontem. Uma partida muito boa. E o Vitor Hugo, que é curioso, que ele é muito versátil, ele já foi jogador de lado mais à frente, joga de meia, e ele ali funcionando como um dos volantes, ele tem diferença importante em relação ao João Gomes. O João Gomes é mais velocidade, perseguição, interceptação e tal, desarme, mas não tem a mesma qualidade para sair para o jogo. Ele tem muito mais qualidade para sair para o jogo. Ele ontem fez desarme, foram 4 desarmes, acho que 2 interceptações. Então, defensivamente trabalhou bem, participou bem da criação das jogadas. Então, e é um jogador que assim, já tem alguma experiência no time de cima, né? Mas estava machucado também. Agora, há pouco tempo que ele voltou, o técnico só agora está tendo um contato direto com ele e parece estar muito empolgado. Falou muito bem dele, inclusive, na entrevista depois do jogo. Acho que os pontos positivos foram esses aí. O Bruno Henrique também, que pela lesão do Pedro, acho que foi corajoso também o São Paulo, né? Colocando o Bruno Henrique para jogar, jogou praticamente a partida inteira. Eu acho que foi corajoso porque o jogador foi muito tempo parado, mas está muito claro que o São Paulo quer dar tempo de campo para o Bruno Henrique para que ele possa entrar em forma logo. Ele conta muito com o Bruno Henrique, está bem claro. E ele falou isso até no outro jogo, quando ele foi lançado. Foi contra quem? Foi contra o Atlético? Eu não me lembro agora. Teve um jogo que ele colocou o Bruno Henrique, e o pessoal, por que colocou nesse jogo difícil e tal? E ele falou, não, ele tem que jogar, esse cara tem que jogar, ele precisa dele em forma o quanto antes. Então, eu acho assim, foi importante o Flamengo ontem era vencer o jogo. Venceu o jogo, sair do rebaixamento, que é uma vergonha, passou 2 madrugadas, ele dormiu 2 noites no rebaixamento, ridículo, vergonhoso, patético isso, né? Mas saiu, e agora tentar ganhar do Bahia e crescer jogo a jogo. Eu acho que o mais importante do Flamengo esse ano seria a diretoria ter coragem e maturidade e definir, não precisa falar, definir entre eles o seguinte, olha, o técnico é esse cara, o Flamengo ganha ou não títulos até o final do ano, vai ser ele. A não ser que o trabalho você veja em um dado momento que está uma porcaria. Eu acho muito pouco provável que esteja uma porcaria. A tendência é melhorar. É dar respaldo para o técnico, fazer essa filtragem com jogadores que eventualmente... Inclusive a informação, o Flamengo vai atrás de gente no mercado agora, na janela do meio do ano. São pelo menos 3, né? As posições que o clube já estava atrás, que eram os pedidos do Vitor Pereira, são os mesmos de São Paulo, um volante. Não sei se com o crescimento do Vitor Hugo do Pulga, se eles vão achar. Eu acho que sim, que eles querem um jogador com outra característica, um marcador mais feroz. O que o João Gomes fazia. Por isso queriam o Uribe, que está muito difícil, o colombiano do Porto. E querem também um atacante pelo lado direito, que tentaram o Ângelo, que não foi contratado, não foi possível, mas vão buscar essas 2 posições. E a lateral direita também. Também querem lateral direito. Essas 2 posições parecem prioritárias, o que eu acho até um erro. Eu acho que a lateral deveria ser prioridade número 1. O Flamengo não pode ter o Mateuzinho, o eterno reserva do Rodinei, e o Wesley, que é um garoto, que eu já falei, eu acho que tem que voltar para o sub-20, jogar mais tempo lá, subir num outro momento com calma, né? E só o Varela, tem que ter mais um cara. Eu acho que ali deveria até
nessa fila aí, eu acho que a lateral é mais carente do que o meio campo, mas enfim. Mas a visão do técnico atual... que você está falando foi contra o Botafogo. O Botafogo que ele entrou isso. Entrou e jogou um bom tempo, né, acho que na segunda etapa. Então acho que é isso, acho que era vencer o jogo e tentar pouco a pouco crescendo. E eu acho que a diretoria tem que amadurecer, entender que, independentemente de ganhar, não estou dizendo que o Flamengo tem que desistir de campeonato, não, pelo contrário. Então tem que buscar os campeonatos, tem muita temporada pela frente. E não importa a colocação no campeonato, tem que tentar ganhar os jogos e melhorar. São 7 pontos hoje do Palmeiras. Tem muito ponto para disputar. Isso aí acho que é besteira discutir isso. Quando o São Paulo chegou aqui também, o Felipão estava disparado com o Palmeiras, depois ele passou à frente de todo mundo. Você não sabe o que vai acontecer. No começo do Flamengo foi ruim. O Flamengo estava na zona de rebaixamento com o Domenech na quarta rodada, foi campeão. Estou dizendo que vai acontecer de novo. Não acho besteira ficar fazendo essas contas. Tem que corrigir os problemas do time. Só que a desvantagem para o Palmeiras e o Fluminense, por exemplo, ela é muito grande. Porque são times muito mais maduros. Então você pode ter que fazer um intensivão para conseguir dar esse ritmo. Mas o Jorge Jesus conseguiu. Não havia adversários tão amadurecidos jogando nesse nível. E ele teve 20 dias para treinar os jogadores antes de estrear. Além disso, ele teve a queda na Copa do Brasil, que é algo que o Flamengo evidentemente não quer, que deu a ele semanas inteiras para trabalhar. E jogadores que foram chegando. Na época dele chegou o Rafinha, chegou o Pablo Mari, chegou o Felipe Luiz, chegou o Gerson. Ele recebeu os jogadores também. Já tinha um elenco muito bom, chegou mais gente. E chegaram caras pesados. E todos com fome, querendo mostrar serviço, porque tinham que mostrar serviço. E já é semana que vem o Fluminense. Já na terça-feira. Então acho que agora, sábado, o Flamengo tem que tentar ganhar do Bahia, avançar, mostrar mais futebol. E terça-feira vai ter um teste contra o Fluminense. Mas a desvantagem, do ponto de vista do conteúdo ali, é muito grande. Chegou outro dia. Os outros têm um trabalho de anos, pô. Então acho que o mais importante internamente seria que eles amadurecessem, já que tem mais um ano do Landim ano que vem, né? E definissem já. Mantenha essa comissão técnica, vai em frente. Não pode se pautar pelo resultado, tem que se pautar pela qualidade do que vai sendo feito. E eu acho que, naturalmente, você vai fazer o time crescer. E, além de contratar, é possível, provável, eu diria, que saia alguns jogadores, ou um outro jogador. Que encerra contrato no fim do ano. Não, antes até. Talvez até jogadores que sejam colocados no mercado, mas primeiro eles vão contratar para depois liberar. Porque eles têm o entendimento de que, eu vou liberar o jogador. Aí não consigo trazer quem eu quero, eu fico sem ninguém, é pior. É melhor ter esse jogador aqui que, né, não está me atendendo totalmente, mas eu preciso ter alguém para jogar. Então, depois que o Flamengo conseguir fechar alguns negócios, é muito provável que alguns eventualmente sejam colocados no mercado, sejam negociados. Não vou dizer quais, que eu não sei quais são os nomes. Isso acho que está numa avaliação da comissão técnica. E acho também que tem algumas coisas absurdas, como, por exemplo, essa cláusula de renovação automática do Davi Luiz. Né? Davi Luiz completando aí mais 2 ou 3 jogos aí com 45 minutos, tem uma renovação automática. Não se faz contrato com um jogador de 20, 34, 35 anos com renovação automática. Isso, do ponto de vista do clube, é absurdo. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, e essa cláusula existe no contrato do Davi Luiz, que ontem entrou, foi até vaiado pela torcida, que eu acho um exagero, não é para tanto também. Mas, de fato, nesse ano, o desempenho do Davi Luiz é questionável. Por que ele vai ter uma renovação automática para o ano que vem? E ainda estamos em maio, nem na metade do ano nós chegamos ainda. Então, existem questões também na gestão ali do futebol que são muito vulneráveis e que a gente pode criticar, porque não tem sentido. Se o Davi Luiz termina muito bem um ano, você senta, conversa, aí vamos mais um ano? Vamos embora.